queria ter conseguido postar esse vídeo em junho, que foi o mês do orgulho LGBT, mas eu acredito que ele só deva sair na primeira semana de julho. Isso porque O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, não é um livro que dá pra gente ler com pressa. É preciso ler esse livro com pausas para conseguir refletir sobre o que ele está falando. É um livro que fala sobre muitas coisas que a gente às vezes guarda por medo, e é um medo que ainda ecoa. Se esse é um tema que te interessa, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. O Quarto de Giovanni é um romance de James Baldwin, publicado em 1956. E aqui nós vamos conhecer a história de David, a história narrada por David. E David é um estadunidense que se mudou para Paris, na França. Ele foi para lá junto com a sua namorada, a Hela, a quem ele pediu em casamento. Eles estão noivos. Ela pede para o David um tempo para pensar sobre isso, e nesse tempo ela vai viajar para a Espanha, vai conhecer a Espanha, e David fica lá em Paris. David então sai pelas ruas de Paris com um amigo, eles vão para um determinado bar e é lá que ele conhece um garçom italiano chamado Giovanni. E desse encontro com Giovanni nasce não só um desejo, mas também uma inquietação. Nós vamos conhecer aqui o processo interno de David, que quer, por um lado, viver esse amor, mas por outro lado tem medo, ele não se aceita. Na primeira parte do livro, nós vamos conhecer também um pouco da adolescência de David e de como ele sempre teve dificuldade para lidar com a sua própria sexualidade, de como que ele nunca se aceitou. David, então, agora em Paris, está passando por uma certa dificuldade financeira, na qual ele não consegue pagar o hotel em que ele está hospedado. Nisso, Giovanni vai oferecer para que David vá morar com ele em seu quarto, um quarto de empregada, o quarto que dá nome ao livro. O Giovanni é uma pessoa bem pobre que foi para a França buscando se afastar de um passado difícil que ele teve na Itália. Então, trabalhando como garçom, ele só consegue pagar para viver nesse quarto de empregada. Quarto esse que ele decide então dividir com o David. Giovanni está apaixonado, ele faz de tudo para que esse quartinho seja o lar possível para o David. Mas para o David, esse quartinho é o espelho de uma vida que ele teme, de uma vida que ele não aceita. Giovanni nos é apresentado como um italiano caloroso, romântico, e para ele pode ser feliz ali naquele quartinho se ele estiver com seu amado David. Ele tem uma visão mais romântica da vida. O David já é um estadunidense com uma visão mais cética, com fortes preocupações financeiras e que teme aquela vida. O Giovanni diz que ele é incapaz de amar. Na verdade, o David ama o Giovanni, mas ele tem uma certa repulsa pela vida pobre do Giovanni e por aquele quarto que simboliza isso. E tem uma dificuldade muito grande de aceitação em um mundo dos anos 50 em que essa era uma questão muito mais difícil. Ao longo do livro, o David vai exibir o seu preconceito não só contra si mesmo, mas contra os outros também. Nesse contexto, é como se para ele aceitar a sua própria sexualidade fosse também aceitar uma vida marginalizada, uma vida decadente que é representada para ele por aquele quartinho onde ele está vivendo com o Giovanni, e é um quartinho que ele não gosta. David não está pronto para viver isso. Ele luta contra essa vida, enquanto Giovanni sonha, romantiza e está disposto a enfrentar o mundo para viver aquele romance. A volta de Hela da Espanha
é uma coisa eminente. Em breve ela vai voltar. E aquele momento de sonho que o Giovanni está vivendo vai acabar. Essa eminência da volta de Hela também faz com que o David em breve tenha que tomar uma decisão sobre qual é a vida que ele quer ter. Se é aceitar o seu amor e viver naquele quarto de empregada com o Giovanni, ou negar e ter uma vida mais tradicional, uma família de margarina com a Hela, tendo que fingir que a ama, tendo que viver uma vida falsa, porque na verdade ele não tem esse sentimento por ela. Eu terminei esse livro com muita raiva do David pela forma como ele trata o Giovanni, pela forma como ele trata a Hela, e eu acho que é por isso que muita gente não gosta do livro Quarto de Giovanni. Mas a gente precisa primeiro entender esse contexto histórico em que ele estava vivendo, onde assumir a homossexualidade estava muito ligado a você viver uma vida de marginalidade, onde você, assumindo, teria que passar por várias dificuldades na vida. E até hoje, muitas pessoas passam por essas dificuldades ao se assumir, ao buscar viver esse verdadeiro amor. O Giovanni, ele é um fofo, ele tem uma visão muito romântica de como que ele pode ser feliz com o David ali naquele quartinho. Mas isso não é a vida real. E que eles enfrentariam muitos desafios vivendo aquela vida. Até hoje, esse processo de se aceitar e de ser aceito é muito difícil. Imagina naquela época. E esse livro, ele capta muito bem esse sentimento, essa angústia que é vivenciada nesse processo e todas as consequências que isso tem. O autor do livro, o James Baldwin, ele viveu por 9 anos em Paris e 17 anos no sul da França. Ele viveu isso em meio que uma fuga, digamos assim, do racismo que ele vivenciava nos Estados Unidos e também uma busca por entender a sua identidade como um escritor negro. É sabido que o James Baldwin teve relações com mulheres e também com homens, mas ele nunca se rotulou com nenhuma definição da sua sexualidade. Nesse livro, ele vai mostrar Paris, essa cidade que normalmente é tão romantizada, idealizada e cheia de uma certa beleza nas obras da ficção e da literatura. Aqui ele vai mostrar, digamos que uma subsociedade, uma área mais marginalizada, uma área mais distante do centro, onde a realidade é muito diferente, onde as coisas são diferentes dessa idealização. Inclusive, um ponto que choca muito a quem lê esse livro é quando ele cita que lá nos anos 50, na França, pessoas ainda eram condenadas à morte por guilhotina. E a execução por guilhotina só parou de ser praticada na França em 1977, ou seja, nos anos 70. É uma coisa muito recente. Apesar do incômodo que esse livro traz, ele é muito bom e muito eficaz em mostrar essa angústia do processo de aceitação. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse livro, ou se vocês já leram outros livros do James Baldwin. E gostaria também de pedir recomendações de outros romances LGBTs para eu ler e fazer vídeo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever para não perder os próximos conteúdos, certo?